pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, tá? E agora eu vou estar trazendo para vocês a resolução, tá, gente, das questões de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil, da prova C, né, do agente comercial, gabarito 1, certo? Então vamos lá, vou responder as 5 questões. Então vamos começar aqui com a questão 26, tá? Então uma pessoa, ela está planejando comprar uma geladeira do valor de R$ 1.300 em um futuro próximo, né? Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e dispõe de um capital de R$ 1.000, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, tá? Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível, tá? Pessoal, uma forma bem rápida de a gente chegar nessa solução, tá, e determinar esse valor, tá, é a gente olhar para os juros, né? Ou seja, o que é os juros? Os juros é o montante menos o capital, né? Então, se você precisa de um montante de 1.300 e você tem um capital de 300, você vai ter um juros de R$ 300, tá? Como que a gente chega nos juros? Juros simples é o capital vezes a taxa de juros vezes o número de períodos, né? No caso aqui, meses, né? Então, nós teremos aqui 300 vai ser igual ao nosso capital, que ele é de 1.000, vezes a nossa taxa, que é de 1,5%, então 0,015, certo? Vezes N. Tá? Então, fazendo essa multiplicação ali, nós teremos aqui, né, exatamente 15 vezes N, ou seja, o número de períodos, né, vai ser de 300 sobre 15, gerando então 20 períodos. No caso, como a taxa está ao mês, então a gente vai precisar de 20 meses para que ele possa fazer essa compra fazendo essa aplicação. Tá? Então a alternativa correta é a letra C, certo? Vamos lá para a questão 27. Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para um capital inicial de R$ 1.000 em um montante de 1.200 em um período de 1 ano, tá? Pessoal, lembrando, 1 ano ele é correspondido a 12 meses, né? Nós temos essa relação, tá? O nosso juros, nesse caso, então, ele é de R$ 240, tá? Então, pensando-se nisso, tá? Nós vamos ter aqui que o nosso juros é igual ao capital vezes a nossa taxa vezes N, tá? Ou seja, né, o nosso juros ou a nossa taxa pode ser dada pelos juros dividido pelo capital vezes N, tá? Então, a nossa taxa seria de 240 dividido por 1.000, que é o nosso capital, em 1 ano, né? 12 meses no caso, tá? A gente pode fazer algumas simplificações, ó, 24 por 12 dão 2, né? Então a gente vai ter 20, posso cortar esse zero com esse zero, sobrou para nós aqui 2 sobre 100, tá? 2 sobre 100, nós teremos 0,02 ao mês, tá? Lembrando que isso não é um percentual. Se fosse em percentual, nós teríamos 2% ao mês, tá? Então, olhando para as alternativas, nós temos 0,02 ao mês, 0,02% ao mês, 0,02 ao ano, tá? Então, nós teríamos que a resposta correta é a letra A 27, tá? Vamos para a nossa questão 28. Questão 28. Uma pessoa faz um financiamento no valor de R$ 10.000 em 10 vezes, a uma taxa de juros de 4,9% ao mês. Tá? Sendo que o financiamento usa o sistema de amortização constante. Tá?
qual é o valor em reais a ser pago na 7ª prestação desse financiamento. Tá? Pessoal, como está usando o sistema SAC, né, sistema de amortização constante, nós vamos ter que a amortização sempre vai ser o mesmo valor. E como que a gente chega nessa amortização? Tá? A gente pega o valor, né, nosso nominal, tá? Vou colocar aqui os nossos 10 mil, e a gente vai dividir ele igualmente nas 10 parcelas. Tá? Então ele vai ter que pagar aí, vai ter uma amortização de R$1.000 a cada mês. Tá? E normalmente a gente usa uma tabelinha. Eu deixei essa tabelinha pronta para a gente fazer esse nosso cálculo, mas eu vou mostrar uma relação interessante para vocês. Né? Então, no período 0, nós não temos nada, né, de amortização, prestação, e o saldo, então, é de 10 mil. Tá? Ele vai iniciar o primeiro período, então, com o saldo de 10 mil. A gente vai precisar calcular os juros sobre esse valor. Né? Então, os juros é de 4,9%. Tá? E um juros de 4,9% vai estar gerando para nós ali um juros de R$490. Tá? Agora, a amortização é de 1.000, logo a prestação que ele vai pagar é de 1.490. Tá? E vai ser amortizado, então, 1.000 da dívida dele, ele vai ter R$9.000 de saldo. Tá? Ele vai iniciar o segundo período com 9 mil. Desses 9 mil, a gente vai, né, calcular 4,9%, tá, de juros. A gente vai ter, então, 441, tá, de juros. A amortização ela continua sendo de 1.000. Tá, e ele vai ter uma parcela, então, uma prestação aí de R$1.441. E o saldo dele passa a ser 8 mil que ele amortizou. Tá? Pessoal, então note uma relação interessante. Tá? Os juros e a prestação, né, não descontam do saldo. Então, quanto que está sendo retirado dele por mês, amortizado? 1.000. Né? Então, quer dizer que até a sexta sempre vai ser amortizado aqui R$1.000. Tá? Ou seja, quanto que ele vai estar devendo, né, o saldo inicial dele no 7º período? Tá? Ele vai estar ali, no caso, com um saldo de R$4.000 a ser pago. Né? Ele amortizou até agora 6.000, já que a amortização é constante. Então eu não preciso calcular tudo, eu posso ir diretamente para cá. No 7º mês, ele vai ter um saldo inicial de 4.000. No caso, 4,9% de 4 mil vão ser R$196. A amortização é de 1.000, já que é constante, e a prestação que ele vai ter que pagar é de 1.196, e ele ainda vai ter um saldo, então, de 3.000. Tá? Então, a pergunta é qual é o valor da 7ª prestação. O valor da 7ª prestação é 1.196. Resposta D. Tá? Então, para amortização constante, quando você quer determinar a prestação de uma certa, calcular o valor de uma certa prestação, você pode pegar toda a amortização constante que ele sofreu, descontar do valor principal, tá? E você consegue já diretamente, sem ter que fazer todas as etapas dessa tabela. Certo? Vamos lá então para a nossa questão 29. Questão 29. Em uma carta aos clientes, um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de R$ 8.200 líquidos após 2 anos. Para quem aderisse investindo inicialmente, no caso, R$5.000. Qual o valor líquido pago? O valor líquido pago é obtido após os descontos, descontados R$250 de taxas e impostos. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgar interessante acrescentar a taxa de juros compostos usada no cálculo do valor bruto, isto é, sem o desconto. Qual é o valor da taxa anual que deve ser acrescentada a esta taxa? Tá, pessoal? Então a gente precisa do valor bruto. Qual que é o valor bruto? É o montante, sem descontos, tá? Então o líquido é 8.200, tá? Bruto vai ser 8.450, né? Que eu vou estar acrescentando quanto foi descontado.
Perfeito? Então, nós teremos aqui que o nosso montante, ele é igual ao capital inicial, tá? 1 mais a taxa, lembrando que isso é juros compostos, então elevado ao número de períodos, no caso de 2 anos. Tá? Nós temos aqui, então, 8.450, que vai ter que ser igual aos 5.000, vezes 1 mais i elevado ao quadrado. Tá? Vou transferir aqui, repassar, organizar as nossas contas, né? A gente vai ter aqui 1 mais i elevado ao quadrado vai ser igual a 8.450 dividido por 5.000. Tá? Essa continha ela é bem interessante, né? Se a gente fizer ela, dá um trabalhozinho, mas ela dá 1,69, que é um número bem legal. Tá? Por quê? 1 mais i ao quadrado vai ser 1,69. Pessoal, 1,69 é um número bonito. Por quê? Por que ele é um número bonito? 169, tá? Inteiros, é exatamente 13 ao quadrado. Tá? Então, 1,69 é igual a 1,3 ao quadrado. Olha que legal. Né? Então, por que eu estou usando essa relação? Porque nós teremos que 1 mais i vai ser igual à raiz quadrada de 1,69, que é 1,3. Então, nós teremos 1 mais i igual a 1,3. O nosso i, então, é 1,3 menos 1. Nós teremos i igual a 0,3 ao ano, né? Ou seja, a taxa anual. Lembrando que isso não é em porcentagem, né? Em porcentagem, nós temos, então, 30% ao ano da taxa aí de juros. Né? Então, nós temos que a resposta correta é a alternativa E, 30%. Questão bem legalzinha, já que usaram um valor que é fácil calcular a raiz. Tá? E vamos então para a nossa última questão. Tá? Essa é uma questão muito parecida com uma que aconteceu na prova do tipo B, né, que eu já trouxe a resolução anteriormente. Tá? Eu vou usar até a mesma estratégia. Tá? Então, uma pessoa deixou de pagar a fatura do cartão de crédito, de modo que, após 2 meses, o valor inicial da sua fatura transformou-se numa dívida de R$ 26.450. Nunca foram feitas compras parceladas, ou seja, não foi acrescentado mais nenhum valor a essa dívida, tá? E não foram feitas compras adicionais também durante esses 2 meses. Perfeito. Considerando-se que foram cobrados indevidamente juros compostos de 15% ao mês, tá? E que por determinação judicial o valor inicial deve ser reconsiderado para nova negociação entre as partes, o valor inicial da dívida era, ou seja, a gente precisa calcular o valor inicial. Né? Nós temos então que montante vai ser igual ao capital, né? Ou valor inicial, né? O valor do principal nominal que nós temos, de 1 mais i elevado a n. Tá? Nós temos então 26.450, que vai ser igual ao capital, que a gente não sabe, né? Ou esse valor principal, esse valor, né, que nós temos inicial, 1 mais a taxa, tá? A taxa é de 15%, né? Então vamos colocar aqui 15%, lembrando que ele é 0,15, né? Então 1 mais 0,15, nós teremos aqui 1,5, então o período foi de 2 meses, elevado ao quadrado. Ou seja, C, né, ele vai ser 26.450 dividido por 1,15 ao quadrado. Né? Que é aquela situação, como que eu vou fazer essa conta sem calculadora na hora da prova? Então, vou ensinar aqui um macetinho. Tá? 26.450, o que é 1,15, tá, pessoal? Ele é 115 por 100, certo? 115 dividido por 100. Então, eu posso reescrever aqui como 115 por 100 ao quadrado. Tá? 115 por 100 ao quadrado, ou mesmo 26.450 dividido por 115 ao quadrado, dividido por 100 ao quadrado.
tá? Cai numa divisão de duas frações. Tá? Então nós teremos aqui, mantém a primeira, que é o 26.450, vezes a segunda, que vai dar 100 ao quadrado, dividido por 115 ao quadrado. Tá? Então estou fazendo aqui para resolver sem calculadora. Tá? Então nós teríamos o seguinte, 26.450 vezes 100 vezes 100, dividido por 115 vezes 115. Aqui acontece uma coisa interessante. 26.450, ele é múltiplo de 115, tá? Então eu posso dividir esse valor por 115, tá? Então fazendo-se esta divisão, né, 26.450 por 115, a gente vai ter o valor de 230. Tá? Então, quando eu divido esses dois valores. E olha que legal, ainda mais, né? 230 dá para dividir por 115, né? Ele é o dobro, então eu posso simplificar aqui também. Nós vamos ter 2, tá? Então, a gente ficou com 2 vezes 100 vezes 100. Tá? E 2 vezes 100 são 200, vezes 100 são 20.000. Tá? Então temos aqui o valor do capital inicial ou da dívida inicialmente obtida pelo cliente. Tá? Então nós temos a resposta correta, a letra C. Tá? Sem essa estratégia, o cálculo daria para fazer de forma aproximada. Né? Poderia ter algum erro, alguma divergência, mas também daria para fazer. Tá? Pessoal, espero que ajude aí no momento da correção, né, que você consiga tirar as suas dúvidas quanto a essa parte da matemática financeira para a prova do tipo C, tá? E se der tudo certo, eu ainda trago para vocês a resolução da parte de matemática financeira da prova A. Tá? Grande abraço, até mais. Fui!